Pessoal, boa noite, como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim, espero que estejam realmente se resguardando em casa, né, em isolamento social, para que não dissipe ainda mais esse vírus que está contaminando todo o nosso país, que está fazendo com que nossas aulas sejam assim e não sejam presenciais, né? Eu preciso voltar logo ao contato, eu não fico bem tendo essa distância, sem esse contato de aula, vocês sabem o quanto que eu gosto desse contato. Já falei muitas vezes que uma das melhores partes do dia é estar em aula com vocês, tá bom? Não fiquem se achando, mas é assim mesmo que é com todas as turmas. Eu gosto de estar em sala de aula com vocês. Bem, nossa matéria de introdução às estruturas hoje, terceiro período de arquitetura e urbanismo. A gente vai falar hoje na nossa segunda aula à distância. A gente já teve a nossa primeira semana passada. Essa aula a gente vai dar início à introdução e modelagem de estruturas. A gente teve a nossa visita técnica no laboratório, conhecendo um pouco como funciona essa parte de estrutura, essa parte de fundação, de estudo de concreto. A gente já viu a parte de infraestrutura, como funcionam as fundações, vocês fizeram relatório. Tem ainda aquele trabalho que vocês têm que fazer sobre as fundações. Lembra que a gente separou por duplas para fazer, cada dupla fazer sobre um tipo de fundação. Esse trabalho ainda ainda tem que ser entregue, tá bom? Por vocês. Então vamos lá para a nossa segunda aula à distância, a nossa aula de introdução à modelagem estrutural. A gente viu um pouco das fundações, da infraestrutura, vimos sobre baldrame, demos um breve início sobre as estruturas, como elas se comportam, as ações da estrutura, como elas se comportam. Lembra que a gente fez ali o nosso desenho no nosso quadro, algo assim. E aí a gente colocou os carregamentos no nosso prédio, né? Aqui seriam as fundações dele, tá bom? Eu tenho um pouco domínio sobre o mouse. Podem perceber que com o piloto eu sou melhor um pouquinho, né? Então tá. Aqui seriam nossas fundações, a infraestrutura. Esses daqui seriam os andares, o pavimento tipo, tá? Deixa eu ver se aqui fica melhor. Fica não. Pave tipo. O pave tipo. Todos esses daqui seriam pavimentos. E aqui nós teríamos carregamentos, correto? Nós teríamos cargas aqui em cima que seriam transferidas da laje para as vigas, das vigas para os pilares. Lembram disso, né? Então, em modelagem estrutural, a gente vai estudar basicamente isso, basicamente essa forma de trabalho, essa forma de como é feito esse estudo de análise estrutural, tá bom? Uma introdução à análise estrutural, tá ok? Então, na matéria toda, a introdução às estruturas, esse módulo que a gente vai ver agora, não só na segunda aula, por mais que aqui esteja escrito aula 2, mas não só na segunda aula, nós vamos ver a introdução à modelagem de estruturas, que é o que a gente vai ver hoje, as reações de apoio em estruturas isostáticas planas. Isso daqui, na verdade, não vai ser uma revisão sobre o assunto, mas a gente vai aprofundar mais nele, né? Porque a gente falou um pouco sobre como esses carregamentos chegam na nossa fundação e tem essa reação, mas nós não falamos propriamente dito das estruturas isostáticas. Ainda vou falar sobre isso com vocês. Modelos estruturais e planos usuais e determinação estática da estabilidade de modelos estruturais. Isso aqui tudo a gente vai ter na nossa mente agora, por conta da necessidade que vocês terão para as próximas matérias. Então, a gente já vai puxar isso aqui, vamos ter isso aqui com a gente vai estudar sobre isso. Isso é muito importante, principalmente para vocês, todos vocês que vão ser arquitetos de estruturas. Eu sei que aqui vai sair muito arquiteto de estrutura, eu sei que eu vou ter vários companheiros de trabalho aqui, tá bom? Então, vamos lá. Passos de um projeto estrutural. Primeiro passo é o que vocês mais gostam, a concepção da obra, a concepção arquitetônica, que é o que eu sempre falo com vocês. Não adianta sempre ficar pensando na mesma coisa, pensem adiante. Olha o que nós temos aqui. A concepção arquitetônica então deve atender o quê? As necessidades funcionais e econômicas de um projeto. Não adianta a pessoa imaginar, por mais que ela possa, claro, imaginar, nós podemos imaginar tudo o que a gente quiser, mas não adianta a pessoa imaginar uma coisa muito além, que vai além das necessidades funcionais e fica muito
fora da linha econômica, ou seja, fica muito fora do padrão, fica muito daquela linha econômica que deveríamos seguir para fazer uma obra desse tipo. O que eu estou querendo dizer? Que quando se pensa, não se pensa além, a gente tem sempre que pensar além, mas quando vai muito distante das necessidades funcionais, sem necessidade deste gasto econômico, aí a obra fica fora do padrão, fica inviável economicamente. E o que a gente tem que fazer é alinhar necessidades funcionais com necessidades econômicas, tá bom? Ou melhor dizendo, alinhar necessidades funcionais de forma econômica. Mas lembra que eu sempre costumo dizer que não é porque a gente tem que fazer de forma econômica e funcional que a gente vai fazer sempre a mesma caixa. A gente tem sempre que criar um pouco mais e um pouco além das criações, daquela caixa onde estamos presos, de fazer só aquela coisa quadrada e fazer as coisas mais bonitas, fazer umas coisas que chamam mais atenção. Não é isso? Eu sempre falo que é chato fazer aquele prédio estrutural de uma casa quadrada. A gente sempre vai saber ali já mais ou menos o que andar, como proceder nessa questão. O legal mesmo é fazer aquelas obras de arte, né? Desde que esse valor da obra de arte seja realmente necessário para aquilo ali que vai ser construído. Tá bom? Então, não precisa fazer a caixa, mas tem sempre que pensar um pouco a mais, fazer uma coisa realmente que chame atenção para ser notado, desde que as necessidades econômicas também sejam atendidas. Tá bom? Então vamos lá. O anteprojeto estrutural. O anteprojeto estrutural vai partir da concepção do seu projeto estrutural. O que acontece? Primeiro aqui nós temos, anteprojeto estrutural, é a plantas de forma de concreto armado e o orçamento. Antes disso aqui, eu colocaria aqui, cadê? Caneta. Eu colocaria aqui antes disso, que o anteprojeto estrutural é a parte onde se pensa no posicionamento dos pilares. O posicionamento dos pilares que é muito importante. Se o nosso pilar vai ser na vertical, isso daqui a gente está vindo em seção, tá? Seção de um pilar aqui, ó. Vamos dizer que é um pilar de 30. Ô, 3 bonito. 30 por 12. Isso aqui a gente está falando de centímetros. Por 12. Tá? Pilar de 30 por 12. Se ele vai ser nesse sentido ou nesse sentido. Tá bom? Um pilar de mesma dimensão. Se ele vai ser no sentido de Y ou de X, do nosso plano cartesiano. Ah, professor, isso influencia? Influencia muito, e a gente vai ver o porquê que isso influencia, tá? Então, no anteprojeto é a parte onde a gente vai definir essas coisas básicas, onde vai ficar cada pilar, para não ter pilar aparecendo em janela, para não ter pilar subindo em porta, para não ter pilar passando no meio de uma sala, entendeu? Então, a gente tem que sempre pensar nessas colocações, tá bom? Vamos lá? Vamos continuar? Análise estrutural. Depois, então, de feita toda a nossa concepção estrutural, toda a nossa análise da estrutura, a gente vai partir para a análise estrutural. Olha aqui, a previsão do comportamento da estrutura. Olha só, nessa parte, depois de tudo feito, toda a nossa concepção estrutural, já ter definido como serão os nossos pilares, se eles vão ser verticais, horizontais, o posicionamento dele na nossa estrutura, onde ele vai estar em cada posição da planta. Depois de definido nisso, a gente vai partir para a análise estrutural. O que seria isso? A análise estrutural vai estudar a deformabilidade da nossa planta. Ih, professor, falou difícil agora, hein? Não entendi nada, não entendi bulufas que o senhor falou. Olha só, vou apagar nossos pilares. Vou apagar o apagador aqui também funciona. Tem que apagar tudo porque tem gente que tem toque, né? Se ficar alguma coisa. E vamos fazer de novo. Olha só, a análise estrutural vai analisar a deformação da nossa estrutura. Como assim, professor? Imaginemos que teremos é ótima. Imaginemos que estamos com um pilar P1 nessa posição e o pilar P2 nessa posição. Entre o pilar e outro será colocado uma viga. Bem certinho o meu desenho, né? Imagina que essa viga está reta.
a viga V1. Essa distância entre um pilar e outro, deixa eu corrigir, essa distância entre um pilar e outro é, supostamente, 6 metros. 6 metros. A análise estrutural vai fazer com que eu determine a altura da minha viga. Professor, a altura, o que é isso? Vamos ver essa viga em seção. Essa viga em seção... Opa! Aí não deu, né? Essa viga em seção é isso daqui. Ela vai ter uma altura e uma largura, como nossos pilares. Tá ok? Não necessariamente do mesmo tamanho. É isso que a gente vai ver. Então, minha viga V1, pela análise estrutural, que eu sei que o meu vão é de 6 metros, eu vou saber qual é a altura de pré-dimensionamento, é aquela prévia de altura, né? Aquela altura que eu sei assim, olha, essa altura aqui de viga pode suportar. Quando eu digo altura, eu me refiro à altura dela, exatamente esse ponto aqui, ó. A altura. Essa daqui seria a largura, a base da minha viga. A altura é essa parte, a altura da viga, a parte mais alta. Tá ok? A nossa viga é retangular. Então, nós vamos definir a partir da análise estrutural de distância. Ó. A distância que eu tenho aqui é de 6 metros. E a NBR 6118, anota aí, a NBR 6118, ela diz que pode-se adotar 10% do vão igual à altura. 10% do vão é igual à altura. Olha só que a NBR traz para a gente, que a gente pode adotar como pré-dimensionamento que 10% do vão é igual à altura. Então, nós temos um vão de 6 metros, isso só por análise estrutural. Temos um vão de 6 metros, eu sei que a altura da minha viga ela tem que ser de 60 centímetros por pré-dimensionamento. O que seria o pré-dimensionamento? Seria uma prévia do dimensionamento. Essa aí foi fácil de adivinhar, né? Essa aí foi fácil de adivinhar. Não é o dimensionamento final, porque o final vai depender de outros cálculos, tá bom? E a NBR também traz pra gente, ó, eu estou falando da NBR 6118. BR, gente, não tira print disso porque tá horrível a minha letra. 6118. NBR 6118. Feio demais. Isso daqui é de 2014, tá? Ela diz que... Deixa eu parar. Ficou pior. Ela diz que a largura da viga mínima é igual a 12. Então, eu tenho que 12 centímetros é igual à minha largura mínima. Eu vou colocar L aqui, ó. Meu L mínimo é igual a 12 centímetros. Então, eu vou adotar aqui o mínimo. 12 centímetros, tá ok? Adotei 12 centímetros e aí, então, vou partir para o cálculo. Então, por pré-dimensionamento, por análise estrutural, nessa fase aqui, ó, de análise estrutural, é isso daqui que eu vou estudar. A altura das minhas vigas, a altura da minha laje, o posicionamento da minha laje, tá bom? Então, a parte de análise estrutural é a parte que eu vou dimensionar ali previamente, um pré-dimensionamento sobre a altura das minhas vigas, tá? Sobre a altura das minhas vigas, que na verdade está aparecendo aqui em cima, né? E eu estou apontando para baixo, tá bom? Então, vamos para o próximo. Deixa eu apagar isso aqui. Só lembrando do toque do pessoal aí. Ah, eu apaguei. Deixa eu colocar aqui de novo. V1, eu coloquei 2 parênteses aqui, não sei se perceberam. Esses parênteses aqui é porque na planta, onde eu tenho que escrever sobre a minha viga, eu vou colocar aqui, ó, V1, que é a viga 1, ela tem 12 centímetros de largura por 60 de altura. Tá bom? É assim que se escreve. Ok? Deixa eu... Opa! Voltou. Deixa eu apagar.
Vamos lá, continuamos? Vamos continuar aqui nossa aula. Então, depois nós temos dimensionamento. Aí, na análise estrutural, nós fizemos o nosso pré-dimensionamento. Aqui agora, ó, dimensionamento. Quando chegar na fase de dimensionamento, a gente vai fazer as verificações das hipóteses do anteprojeto. Tá bom? Essa verificação de hipótese, traduzindo para vocês, é essa daqui, ó, onde a gente está agora. A verificação das hipóteses seriam as verificações quanto aos estados da estrutura. A gente vai esses estados, só para esclarecer, a gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Esses estados são os estados limites da estrutura. O que acontece? Nós temos dois tipos de estados. São eles o estado limite de serviço e o estado limite último, tá bom? Então, estado limite de serviço, estado limite último. O estado limite de serviço é o tanto que a nossa estrutura suporta recebendo o carregamento antes dela se romper. Então, o tanto que ela vai suportar até chegar no rompimento. Tá, ok? O tanto que ela suporta até chegar no rompimento. Até antes de se romper, perdão. Até antes de se romper. Ou seja, logo, por lógica, você vai calcular um prédio pensando nela chegar à ruptura ou pensando nela chegar antes da ruptura. Esse daí é um ponto óbvio, né? A gente vai sempre calcular um prédio, ou uma casa, uma residência, ou qualquer estrutura, pensando que ela vai suportar os seus limites, né? Ela não vai chegar no seu limite e se romper, tá bom? Mas a gente tem que saber os dois, a gente tem que saber até quanto nossa estrutura aguenta até se romper, tá bom? Então, quando a gente calcular o estado limite de serviço, o estado é a condição em que a estrutura se encontra. Limite é até onde ela suporta. E de serviço é até onde. E o ELS, né, serviço a gente já sabe, o ELS é o estado em que a estrutura se encontra até chegar no seu limite, onde ela consiga manter o serviço, onde ela consiga se manter funcional. Então, ELS, estado em que a estrutura chega ao seu limite se mantendo no serviço. Lendo o ELS como sigla, é estado limite de serviço. Tá bom? E o ELU é o estado em que a estrutura se encontra no limite que ela tem até chegar em seu último limite. É estado limite último. Nesse caso, a estrutura ela chega a se romper. Lembra lá no laboratório que a gente colocou, não, mas a gente falou sobre o corpo de prova de concreto, que a gente iria colocar ele na nossa prensa hidráulica até ele se romper. Ou seja, ele chegou no seu estado limite último, ele não suportou e se rompeu. Aquele carregamento que a gente encontra é o estado limite último, é o quanto esse corpo consegue suportar até o seu rompimento. Tá bom? Vamos lá, continuando. Podem ir tirando print da tela, tá? Podem ir tirando print da tela, escrevendo no caderno. Eu sugiro que escrevam no caderno, porque fica mais fácil de gravar, fica mais fácil, por mais que esse slide vai estar disponível para vocês, mas fica mais fácil de memorizar e de aprender, tá bom? Vamos lá? Tá rápido ou tá devagar? Tranquilo? Manda um ok lá no grupo, tá? Na hora desse momento do vídeo, pode mandar um ok lá no grupo do WhatsApp, falar, ó, professor, não, tá tranquilo, tá? A sua videoaula tá tranquila, tá dando para entender tranquilamente, eu só não gostei muito da voz, só não gostei muito dos barulhos ao redor, porque querendo ou não, toda hora passa uma moto, toda hora passa um carro e faz barulho, ou o cachorro late, né? Então tá bom? Aí eu vou tentar melhorar na próxima vez, gravar em um outro horário, um horário mais calmo. Tá bom? Por mais que eu tenha escolhido um horário bem calmo. Vamos lá. Detalhamento. Detalhamento, então. E lembrando sempre que eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá? Qualquer dúvida que for surgindo, pausa o vídeo, vai lá no grupo, pergunta para mim e eu te respondo, tá bom? Detalhamento. Especificação detalhada do projeto. Esse detalhamento vai ser o detalhamento de todas as estruturas. Detalhamento, eu vou desenhar assim, eu não aguento. Detalhamento dos pilares, com as suas ferragens, tá bom? Detalhamento das vigas e suas ferragens.
Opa, essa ferragem aqui está torta. Das vigas e suas ferragens, tá bom? Aqui temos os estribos. Eu não vou desenhar esses estribos não, porque vai ser pior para mim. Tá, mas aqui tem uns estribos, ó. Durante toda a nossa vida, tá? Os estribos, a ferragem das sapatas, a nomenclatura dessas ferragens, a gente vai ter também a nomeação dessas ferragens. A gente vai ter tudo isso, tá? Qual vai ser a ferragem, como vai ser utilizada, isso a gente vai ver mais lá para frente. E vem a parte de documentações. Essa parte de documentações, é a parte em que a gente já vai estar com nossos projetos prontos, nosso projeto executivo vai estar pronto, e a gente vai dar entrada para a prefeitura, entrada em todos os materiais, todos os meios necessários para que a gente consiga iniciar a nossa obra, tá? Essa documentação aqui, então, nós temos o projeto executivo, nós temos as nossas ARTs, no caso dos arquitetos, no caso de vocês têm RRTs, e os engenheiros têm ART. ART é a anotação de responsabilidade técnica e RRT é registro de responsabilidade técnica, tá? A diferença é essa entre engenharia e arquitetura. Engenharia é ART e a arquitetura é RRT. Mas ambas querem dizer a mesma coisa, né? Se refere à mesma coisa. É acervo de responsabilidade técnica, registro de responsabilidade técnica. Então, basicamente, é a mesma coisa os dois, tá bom? Anotação de responsabilidade técnica, tá? A gente tem um acervo de responsabilidade técnica também, que é o CAT, certidão de... o nosso CAT. Nosso CAT, ele é certidão de responsabilidade técnica. Não lembro agora o que é o nosso CAT. Nosso CAT é certidão de anotações técnicas, ou uma coisa assim. Tá bom? Eu vou ver e vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Tá ok? Vou apagar aqui. Vamos lá, próximo slide. Pronto, ó. A análise estrutural. Vamos lá, conforme eu já disse, é uma etapa do projeto estrutural, onde é feita a previsão sobre o comportamento da estrutura. Então, toda aquela parte de pré-dimensionamento foi feito para a gente ter uma previsão do comportamento da estrutura. Tá bom? Eu não vou ler todo o slide, porque isso tem para vocês aí, isso é mais para vocês terem e guardarem, tá bom? Eu preparei com carinho. Isso é uma simulação de como a estrutura responde a todas as solicitações. Olha aí, as solicitações entrando. Quais eram essas solicitações? LS, esforço limite, estado limite de serviço. A gente estuda as solicitações do estado limite de serviço e o estado limite último, tá bom? Então vamos lá, continuando. Continuando, então, nós temos o nosso modelo estrutural então definido. Então, quando a gente termina de fazer a nossa concepção e parte para a análise estrutural, a gente já está com o nosso modelo estrutural definido, como isso vai ser feito. Há 4 níveis de abstração das estruturas na análise estrutural. Então vamos lá, ó. Nós temos a estrutura real, que é o nosso projeto arquitetônico pronto, aquele modelo do nosso projeto arquitetônico pronto, aquela ali é a nossa estrutura que a gente precisa vencer, que a gente precisa chegar. Ali é a nossa estrutura real. Temos a nossa idealização, depois nós partimos para o nosso modelo estrutural, que é depois da idealização. O que está aqui dentro dessa idealização? É o nosso anteprojeto. Nosso anteprojeto estrutural está aqui, ó, a nossa idealização, que é a nossa concepção estrutural, tá? Depois a gente parte para a análise estrutural, ó. Análise estrutural já é depois que o nosso modelo estrutural está pronto. Nosso modelo estrutural está pronto. A gente vem aqui, ó, modelo discreto. O modelo discreto que já é o nosso projeto pronto, tá bom? O nosso projeto já totalmente pensado, totalmente definido. E aí a gente vai para a implementação, que é o modelo computacional. Tá bom? É quando a gente já vai fazer os cálculos, já vai fazer todas as plantas, já vai passar tudo para isso. A gente já está com nossos cálculos prontos, na verdade. Tá? Próximo. Então vamos lá. O que é o modelo estrutural? O que é a modelagem estrutural, afinal?
é a idealização do comportamento da estrutura. Tudo aquilo que eu disse. A gente estuda nosso projeto, estuda todo o projeto arquitetônico, a gente já sabe como ele funciona, já sabe o que a gente tem que fazer. Então agora a gente vai definir onde vai ser a gente vai definir onde vão ser nossos pilares, como vai ser a nossa concepção estrutural, certo? Então olha lá. Tem o objetivo da determinação das respostas mecânicas. A determinação dessas respostas mecânicas seria a sua definição de projeto estrutural para que ele resista às ações mecânicas. Quando se diz mecânicas, são todos aqueles esforços que fazem a sua estrutura ter algum tipo de reação, algum tipo de deformação, onde a gente tem que resistir. Então, nós temos que responder a esses esforços mecânicos. Então, vamos lá. Ó. Respostas mecânicas. Quais são elas? As tensões e os esforços internos. Quais são esses esforços internos? A gente vai falar deles daqui a pouco. Esforços internos, nós temos o esforço normal, temos o esforço vertical, e temos o esforço de momento. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui ficou meio mal, né? Momento. Não vou me resenhar tanto por causa disso. De momento, tá bom? Então, ó, nós temos esses tipos de esforços. Normal, são os esforços que acontecem internamente na barra. A gente vai falar sobre eles, tá? Imagina que isso aqui é uma barra. A gente está tendo esses esforços normais. Quais são os esforços normais? Compressão. Compressão e tração. Tá ok? Ó, perdoa aí ó, a escrita, tá? É difícil escrever com mouse, tá bom? Então, nós temos compressão e tração. Esses são nossos esforços normais. Os esforços verticais são os esforços exatamente nas verticais. Nós temos as reações de apoio. Nós temos aí também os esforços devido à estrutura. Nós temos os esforços cortante. Nós temos alguns esforços, tá? Se eu for escrever isso aqui tudo, vai passar a aula toda. Eu vou estar na terceira palavra. E temos os esforços de momento. O esforço de momento é aquele esforço que tende a rotacionar a nossa estrutura. Esse é o nosso esforço de momento. A gente vai falar sobre eles mais na frente, tá? Não se preocupa, não. Temos em respostas mecânicas também, temos o deslocamento de deformações. Temos as cargas em modos de flambagem. Flambagem já é aquela parte da deformação da nossa estrutura. Lembra que eu falei que quando a nossa viga se deforma, ela traciona embaixo e comprime em cima? Então, a mesma coisa. Frequência natural em modos de vibração. Esse daqui já é um caso. Lembra lá daquela ponte, a ponte de Tacoma, que a gente falou sobre a frequência que entrou nas cordoalhas, entrou em ressonância, e aquilo ali deu a vibração que fez com que a ponte desabasse, tá bom? Mas essa parte aqui já é uma parte bem mais específica, bem mais à frente, e carga de ruptura, tá bom? Vamos para o próximo. Estrutura real versus um modelo estrutural. Como que se dá isso? A criação de um modelo estrutural de uma estrutura real é uma das partes mais importantes da análise estrutural. Na concepção, tá errado aqui, tá? Na concepção do modelo estrutural é feita uma idealização do comportamento real em que são adequadas hipóteses simplificadoras. Então, nós temos a nossa estrutura real, que é o nosso projeto. Pronto, é o projeto que chega para a gente ou que foi feito por vocês e vocês vão ter uma análise estrutural em cima dele aqui agora. Vocês vão ter uma concepção estrutural em cima dele. Imaginem que estão com um projeto e vão ter uma concepção estrutural em cima desse projeto. Essa concepção estrutural que você tem que colocar no seu projeto, que seria... Vou dar um exemplo aqui, tá? Não consigo ficar sem riscar. Imaginem aqui... Ah, professor, mas a cozinha tinha que ser fora. Não, minha cozinha é aqui.
Tá? Aqui é uma cozinha, aqui é uma sala. Tá bom? Isso aqui é um sofá. É um sofá, é um sofá. Eu estou falando que é um sofá. Ah, professor, isso aí está parecendo uma mão. É um sofá. Aqui é uma televisão, ó. Uma TV com duas antenas. Antena. Aqui é uma porta. Tá bom? Uma porta. Então, ó, nós temos aqui. Imaginem o projeto. É um quarto, outro quarto, um banheiro, uma sala, tá? Isso aqui é um sofá. Isso daqui é um sofá, isso daqui é uma TV, isso daqui é uma porta. Aqui nós temos nossa cozinha, tá bom? Nesse momento, a gente está com esse projeto e precisa fazer uma concepção estrutural, exatamente nessa hora. É a análise entre a estrutura real, que é isso aqui, a estrutura real, que é isso aqui, e a gente precisa fazer agora o nosso modelo estrutural. Então, nós vamos partir para a nossa concepção estrutural, que seria locar onde estão os nossos pilares. Onde estariam nossos pilares? Por hipótese, né, nós colocaríamos nossos pilares nos bordos. Colocaremos nossos pilares nos bordos. A depender da distância, colocaremos nossos pilares também aqui nas quinas. E aqui nessa parte, nós não temos nenhuma parede, eu colocaria nosso pilar aqui. Então, observa, nós então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos colocar mais um pilar aqui. Tá exagerado o tamanho, tá? 8, 9, 10, 11 pilares nessa casa. Imagina que isso aqui é uma residência de 7 pavimentos, tá? Que todos se repetem, todos os andares se repetem a mesma planta. Tá ok? Eu sei que devem estar falando demais os meus desenhos aí. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E todos neles as plantas se repetem. Observa. Nesse momento aqui, a gente definiu a nossa concepção estrutural. Observa que eu coloquei alguns pilares retangulares, tá? Retangulares, algum pilar quadrado, outro pilar retangular, retangular em outra posição, em outra posição. Esse é o momento de você fazer as hipóteses do seu projeto. Como você locaria esses pilares? No meu caso, locaria dessa forma aqui. Mas tem pessoas que também locariam, talvez, colocariam mais 2 pilares aqui e fariam essa linha de 4 pilares por 3 pilares. Sem problema. Mas observa, a hipótese tem que ser simplificadora. E você tem que colocar também o mínimo de custo econômico possível. Se eu consigo fazer este mesmo projeto diminuindo o custo de um pilar e mantendo a segurança e a eficiência da minha estrutura, eu tenho que fazer ele dessa forma. Eu tenho que fazer ele mantendo a eficiência da minha estrutura, por mais que eu retire um pilar, ela vai continuar segura, isso é importante, mesmo sem um pilar ela vai continuar segura, então eu vou adotar essa medida. Tá ok? Lembrando que aqui também não pode ter janela, não pode ter uma porta, não pode passar tubulação hidráulica. Então, nessa parte, tudo entra nessa parte de concepção estrutural. Aí tem tudo que ver, tem que ver tudo o que realmente está passando, tem que ter todo um estudo para fazer isso. Tá bom? Então, olha lá, as hipóteses simplificadoras é quanto à geometria, quanto às condições de suporte. Lembra que eu falei aqui, ó, com 2 pilares eu conseguiria fazer, mas se com um continua seguro e continua atendendo a todas as solicitações, eu opto por um por ser mais econômico. Tá? Quanto ao comportamento dos materiais e quanto às solicitações que atuam sobre a estrutura. Se minha concepção está atendendo às minhas solicitações, ok, sem problemas. Então, olha lá, um modelo estrutural aí. Observa, nós temos nossa estrutura real, a nossa estrutura real, como ela seria feita, como ela seria vista. Essa estrutura real também é muito utilizado, eu utilizo muito no meu dia a dia, referente aos modelos 3D que eu recebo. O modelo 3D que eu recebo, eu vejo ele como a estrutura real, o que tem que ser feito. Tá bom? Então, olha aqui, nós temos
nós temos vigas, temos aqui definido qual é a nossa cobertura, que é aqui em cima, temos os pilares e temos as lajes. Tá ok? Nós temos vigas, pilares e lajes. Olha aqui, nossa fundação sapata no subsolo abaixo do nível 0. Esse daqui é o nosso nível 0. Esse daqui é o nosso nível 0. Então, essa é a nossa estrutura real. Essa daqui é a nossa estrutura real. Quando a gente vai para estudo, a gente tenta simplificar isso, fazendo um modelo bidimensional. A gente tenta simplificar, olha só, essa lateral aqui da minha estrutura, ó, essa lateral aqui da minha estrutura, eu consigo representá-la de uma forma mais simples, uma forma mais fácil de entender, que é essa daqui. Opa, minto, não é essa não. Essa lateral aqui da estrutura, ó, é essa daqui, tá? Essa lateral da estrutura eu consigo fazer de uma forma mais fácil de entender. Agora sim, é essa daqui, ó, onde esse pilar aqui que eu vou chamar de 1 é este. Esse pilar que eu vou chamar de 2 é este. Ó, tô ficando mais rápido, hein? Esse pilar que eu vou chamar de 3 é esse daqui. O 3 é o mais difícil de fazer. É esse daqui. Tranquilo para entender? Tá acelerado? Tá devagar? Todo mundo tá entendendo? Diz que sim, por favor. Não consegui escutar, hein? Acho que não tem ninguém entendendo. A besteira da pega, né, professor? Meu Deus do céu, é para isso? É para isso que eu pago a internet? É para isso que eu estou ouvindo? Que eu vim parar aqui? É para isso sim. Essa aula é muito importante, tá? Para vocês. Então, aqui nós temos então o nosso modelo bidimensional. O modelo bidimensional, nós temos duas dimensões. Quais são essas dimensões? Nós temos a dimensão em y e em x. Esse é um modelo bidimensional. Olha aqui, aqui nós tínhamos as dimensões em y, em x e em z. Concorda comigo? Então, nós tínhamos três dimensões. Esse daqui era tridimensional. Nesse nosso caso aqui, nós temos dimensões bidimensionais, altura e largura, e é isso que importa para a gente nesse momento. Observe que existem carregamentos nessa estrutura. Ó. Esse desenho aqui é denominado carga distribuída. Essa carga distribuída exerce um peso sobre toda a estrutura de forma distribuída. Tá ok? Nesse ponto aqui nós temos a carga concentrada, tá? Carga concentrada, CC, carga concentrada. E aqui nós temos as cargas distribuídas. Veja que elas são distribuídas em cima da nossa laje, ela transfere para a nossa viga, em cima da laje, transfere para a viga, que por sua vez transfere para os pilares. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Modelo estrutural, então. Olha aqui, outro exemplo de uma estrutura real. Essa estrutura pode ser determinada por uma estrutura de uma ponte. Essa daqui é a nossa estrutura real. E os modelos estruturais possíveis que poderiam ser adotados para essa nossa estrutura real. Observa, essa estrutura aqui, ela deve atender o quê? Deve atender a necessidade de passar veículos automotores aqui em cima. E veículos não motorizados também, né? Então, aqui deve passar veículos automotores por cima dessa ponte. É uma ponte, né? Então, vai passar carros pequenos, vai passar ônibus, vão passar caminhões. Então, nós temos que determinar modelos estruturais possíveis para ela. Então, nós temos aqui o primeiro modelo estrutural, que é esse daqui. Deixa eu pegar o meu laser. Esse daqui. Esse daqui é um modelo de viga tipo caixão. Essa daqui é um modelo de viga, é um modelo de ponte, perdão, tipo de grilagem. Aqui nós temos várias vigas em todos os sentidos, formando uma grelha. Essa grelha é capaz de resistir a vários esforços. E temos o modelo de viga central, onde passa apenas uma viga e a gente consegue resistir aos esforços. Tá bom? Vamos para a próxima. Modelo estrutural 3. Olha aí, não só de residências vivem a arquitetura, não só de residências vivem a engenharia. Nesse caso aqui, nós temos um modelo
de uma forma de um guindaste, né? Aqui nós temos o nosso gancho que vai pegar a força, isso aqui, pegar algum peso, vai resistir a alguma força, isso daí realmente representa algum utensílio industrial, algum utensílio dessa forma, tá bom? Acelerado, tá devagar, tá tranquilo, fala lá no grupo, tá bom? Então aqui, ó, nós temos também que ter um modelo estrutural para isso. Olha só, observa, nós não temos este apoio e este apoio. Nós temos esses dois apoios. Olha, este e este, onde o nosso gancho está fixado. Observa como a gente representa no nosso modelo bidimensional. Ó. Olha o nosso modelo estrutural como fica. Olha como é difícil de fazer. Isso era um pilar, isso uma viga e isso um gancho. Observa, aqui, ó, pilar, viga e gancho. Então, isso é um modelo resumido do que está acontecendo, da estrutura realmente. Olha só o que a gente fez. A gente só desenhou uma linha que vai representar o pilar, desenhamos aqui o nosso apoio. Ó. Nós temos esse apoio aqui e desenhamos aqui, continuando o desenho, nós desenhamos aqui a nossa viga. É só uma linha. Isso é um método de representação estrutural. Tá bom? Quando a gente vai representar uma estrutura para cálculo, para base de cálculo, um modelo estrutural para base de cálculo, a gente não desenha ele tridimensional, a gente faz apenas uma linha, a gente já sabe o que significa, vocês agora também já sabem o que significa. Olha só, esse pilar ele tinha 4 metros, essa viga ela tinha 3 metros, então a gente desenhou pilar de 4 metros, a viga de 3 metros. Tranquilo, fácil de entender, né? Outro exemplo de estrutura real. Aqui, esses daqui são paredes, que estão aqui chamadas de pilares, mas estão revestidas com tijolos. Então vamos lá, pilar 1, pilar 2 e uma viga em cima dela, resistindo a um peso de 500 kg força. Tá ok? Olha só o modelo de representação estrutural dela. Eu tenho aqui, que minha viga está apoiando nesse ponto e apoiando neste ponto, correto? Minha viga está apoiando tanto nesse ponto quanto nesse ponto. Então, olha só, esses pilares são os apoios da minha viga. Observa, esses pilares são os apoios da minha viga. Então, olha aqui como fica o meu modelo estrutural. Olha aqui, este é o meu modelo estrutural. Eu tenho esses triângulos, que são chamados de apoio. Oh, seta bonita. Esses triângulos que são chamados de apoio, tá? São as representações dos apoios. Este daqui é um apoio de segundo gênero. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu fechar aqui. Este daqui é um apoio de segundo gênero ou segundo grau. Este daqui é um apoio de primeiro gênero ou primeiro grau. Tá ok? A gente vai falar deles também, tá? Fica tranquilo. Aqui nós temos nosso carregamento de 500 kg força de maneira concentrada. Professor, o que é concentrado? O que é distribuído? Você falou tanto dessas coisas, eu não sei mais o que é nada. Olha só. Aqui nós tínhamos nosso carregamento distribuído. Olha só como é o desenho do carregamento distribuído. Olha o desenho do carregamento concentrado. É apenas uma seta cheia. Então, vamos aqui. Nós temos aqui carregamento distribuído? Não, temos só concentrado. Ó. Só carregamento concentrado. Este carregamento, por sua vez, vai gerar reações nos apoios, que esses apoios eles têm que resistir a esse carregamento. Se eu tenho uma força de 500 kg sendo aplicada de cima para baixo, qual vai ser a reação dos meus apoios? 500 kg. A soma das forças dos meus apoios vão ser 500 kg. E, professor, até o senhor ter falado que os apoios iam resistir a 500 kg, eu entendi. Mas quando o senhor falou que a soma dos dois apoios vai dar 500 kg, eu não entendi. Observa. Se você está segurando um peso de 20 kg com as duas mãos, quantos quilos sua mão está segurando? É basicamente esse o pensamento. Olha só, você colocou 20 quilos em cima das suas mãos. Quantos quilos suas mãos estão segurando? Parece besta, mas é isso. Observa, colocamos 500 quilos de força em cima dos nossos pilares. Quanto de força nossos pilares estão resistindo? Viu como é fácil? A 500. Mas é só um pilar que está resistindo a 500?
Não, os dois. Agora, todos os dois estão resistindo a 500? Não, porque aí eu estaria resistindo a 1000. Seria 500 de cada, não é 500 de cada. Na sua mão, você quando coloca 20 quilos e segura ele, você está resistindo a quantos quilos? 20 quilos. Mas aí 20 quilos em cada mão? Não. Faz aí o teste. Solta e deixa uma mão só para você ver. Você vai ficar com muito mais peso em uma mão. Se você segura nas duas, você percebe que fica mais leve. Por que ficou mais leve? Porque você diminuiu o peso pela metade. Você agora está segurando com as duas mãos. Então, você está segurando 10 quilos em cada. No caso dessa viga, dessa nossa viga aqui, observa que nós estamos colocando 500 quilos em cima dela. Nossos pilares, então, estão segurando quanto? 500 quilos. Tá bom? Só que observa só, esses 500 quilos está mais próximo de quem? Desse pilar 2, ó, que a gente chamou aqui de VB, esse pilar 2. Então, se meu peso está mais próximo de um lado do que do outro, um lado está resistindo mais do que do outro. Isso é justo. Isso é de se pensar. Se eu pego mais um peso, se eu concentro um peso mais próximo de uma mão do que da outra, você vai pegar mais peso de um lado. Exemplo prático. Quando a gente vai pegar uma geladeira, sempre tem dois lados e tem um cara esperto. De um lado da geladeira nós temos um motor, do outro não. O lado mais pesado é o do motor. Observa, se você imaginar isso aqui como uma geladeira, observa aí no slide, se você imaginar isso aqui como uma geladeira, você vai ver, ó, essa geladeira está deitada e aqui nós temos um motor. Se o rapaz levantar essa geladeira por aqui, se um levantar essa geladeira por aqui e outro por aqui, quem vai pegar mais peso? O que está levantando do lado que não tem motor ou o que está levantando do lado que tem um motor? Esse camarada aqui vai pegar muito mais peso, ó. Esse camarada aí vai pegar muito mais peso. Então, a posição da minha força, ela diferencia a quantidade de peso que vai ser reagido em cada pilar, em cada apoio ou em cada, no nosso exemplo, em cada pessoa que está pegando o peso. O esperto que pega a geladeira pelo lado que não tem motor, ele vai pegar mais leve do que o camarada que é gente boa que pegou o lado do motor. Tá bom? É mais ou menos essa explicação aqui para esses 500 kg força mais próximos do pilar P2, ele vai resistir a mais. Mas, professor, ele vai resistir a 500 sozinho? Se existe uma distância de peso, se existe uma distância, no caso essa distância aqui, ele não está resistindo aos quilogramas sozinho, ele está resistindo a exatamente essa proporção aqui dos 500 quilogramas, tá bom? E está deixando de resistir isso aqui tudo, tá bom? Esse daqui, ó, por sua vez, que está pegando do lado mais distante, ele está pegando menos peso, ó, ele está mais afastado dos meus 500 quilogramas, então ele está pegando menos peso. Em uma prévia rápida, seria mais ou menos essa proporção. Esse daqui, o P1, estaria pegando 100 kgf, quilogramas força. O almoço está ficando pronto. 100 quilogramas força. Almoço quase de noite já. 100 quilogramas força. E o P2 estaria pegando o restante. 400 quilogramas força. KGF. 400 quilogramas força. Essa é a proporção que a gente faz, tá? Bom, bora pro próximo, tá tranquilo? Quer que eu volte aqui? Fala lá no grupo que eu explico mais um pouco, tá? Outro modelo estrutural, olha lá. A nossa escada. A nossa estrutura real a ser vencida é essa, uma escada nesse formato. Vamos colocar ela em modelo estrutural. Olha aqui o nosso modelo estrutural. Nós temos uma barra, outra barra e o carregamento dela. Tranquilo? Essa escada, olha só, essa escada ela não está apoiada em nada aqui não tem uma parede, ó. Aqui não tem uma parede para apoiar ela. Ela está solta, ela está em balanço. Concordam comigo que se eu fizer bastante esforço nessa escada, neste ponto, que é o ponto mais crítico, se eu colocar bastante peso aqui nesse ponto,
Essa escada vai tender a fazer o quê? Observa que eu vou apagar isso, porque senão vai embolar. Essa escada vai tender a rotacionar, ó. A rotacionar, correto? Essa escada vai tender a rotacionar, ela vai tender a girar e quebrar. Então, neste ponto aqui, que é o único ponto de apoio que eu tenho que resistir ao momento de rotação, tá? Já falei o nome, ao momento de rotação, é chamado de momento de rotação. Tenho que resistir. Essa escada também não pode caminhar para frente, não é? Quando eu fizer isso aqui, ela não pode caminhar para frente. Então, eu tenho que resistir ao esforço normal. Que N feio. Tenho que resistir ao esforço normal, que são esses esforços, e tenho que resistir também, ó, ao peso dela. Confere comigo. Essa escada não tem um peso, não tem? E ela está fazendo o peso aqui, ó, para baixo. O peso da gravidade joga ela para baixo. Então, essa minha base aqui também tem que resistir ao peso dela. Ela não pode afundar. Essa base ela não pode afundar. Então, eu tenho que resistir a esse peso. Então, observa lá no nosso modelo estrutural como fica. Ó. Eu tenho que aqui é o meu peso crítico. Tá aqui, ó, meu peso crítico. Eu sei que quando tiver esse peso, ela vai tender a rotacionar nesse sentido. Então, eu tenho que resistir, meu esforço de resistência tem que ser como? Se ela está rotacionando nesse, vou dar um exemplo. Ela está com a força-momento de rotação de 10 newtons metros. Tá? Professor, não é 10 newtons por metro? Não, é 10 newtons vezes metro. Tá? O momento ele é assim. Ela está com a força de rotação de 10 newtons metros. Eu tenho então que entrar com uma força contrária de rotação. Com que força? 10 newtons metros. Com a mesma força. Agora observa. Essa força está nesse sentido e ela é positiva. Quando eu colocar uma força nesse sentido, ela vai ser negativa. Vai ficar então 10 positivo menos 10 vai dar 0. Opa! 0, professor? 0. Mais 10 menos 10 igual a 0. Quando eu tenho que as forças se anularam e deu 0, eu tenho que minha estrutura da parada. Não existe uma força tentando mexer ela para um lado e nenhuma força tentando mexer ela para o outro. Minha estrutura está parada. Então, ó, esse apoio aqui, meu laser, esse apoio aqui, ele tem que resistir ao momento de rotação. Agora vem, temos o esforço ainda que eu falei normal, que quando eu colocar peso aqui, ela também pode ser que ande para frente, então ele tem que resistir também. Se ela vai andar para o lado de cá, eu tenho que resistir com a força para o lado de cá. Então, eu tenho aqui minha força, resistência normal, e tenho aqui também o meu peso. Já que eu estou fazendo um peso assim, eu tenho que resistir de maneira contrária a ele. De maneira contrária a ele. Tá bom? Dando nome aos bois. Essa daqui é a resistência a momento. Momento. Essa daqui é a resistência das forças horizontais. Das forças horizontais. E essa daqui é a minha reação do apoio, a minha resistência às forças verticais, tá? Minha reação, eu vou chamar aqui de VA. Minha reação de apoio. Anota. Momento, força, reação horizontal das forças e reação vertical das forças. Tá bom? Anota aí. Vamos lá. Nosso modelo estrutural 5. Tá? Olha aqui. Olha para essa ponte. Essa ponte ela é toda treliçada. Essa ponte ela é toda treliçada. Quando eu jogar para um modelo estrutural, eu não posso ter essa tridimensão dos meus elementos estruturais. Então, eu jogo aqui, ó, somente as linhas. Somente as linhas. Observe que ainda tem umas passarelas aqui para os lados. Ó. Uma passarela que desce aqui, outra que desce aqui, outra que desce aqui. Então, eu tenho que representá-las com linhas. Tá bom? Porque se eu levar o elemento 3D para a parte de análise estrutural,
vai ter muitas linhas, vai ser um volume muito grande de informação, então eu pego o essencial para estudar, tá ok? Olha aí, o modelo estrutural 6, tá? Essa aí é de Oscar Niemeyer, hein? Essa ponte é de Oscar Niemeyer. Nós temos aqui, então, o nosso modelo estrutural de ponte. Olha aqui também, nosso pilar central, que é um arco, né? Nosso pilar viga, que passa aqui por cima, onde saem as cordoalhas para apoiar o nosso tabuleiro. Então, tudo tranquilo ainda, tudo do mesmo jeito. Então, vamos lá. Quais são as anotações importantes a serem feitas? Com respeito à geometria, modelo de barras ou contínuo, tá? Modelo de barras ou contínuo. Modelo bi ou tridimensional. Nesse caso, eu sempre adoto um modelo de barras, tá? Um modelo de barras. Como representar os elementos estruturais, vigas, pilares e lajes? Foi isso tudo que a gente viu, né? Vamos representar esses modelos. Sempre representar com linhas, as vigas, os pilares, as lajes, as fundações. Ainda dá para desenhar alguma coisa, tá bom? Sobre as condições de suporte, como as estruturas se conectam com o meio, os tipos de apoio que a gente pode considerar, quais as condições de vínculo entre os elementos. A gente também vai ver com respeito ao comportamento dos materiais, sobre as solicitações. Então, essas perguntas aí, a primeira aqui a gente já respondeu, que são essas. Essas daqui a gente já respondeu. Essas daqui a gente vai responder nos slides à frente, tá? Essas daqui para baixo a gente vai responder nos slides à frente. Vamos lá. Olha aí um exemplo de um detalhamento estrutural. Aqui nós temos representada a divisa do terreno. Essa daqui é uma planta de cargas em pilares e locação de pilares, tá? Aqui, ó. No projeto estrutural, vem aqui comigo. No projeto estrutural, a gente sempre vai ler nosso projeto da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, nós temos o pilar inicial aqui, ó, esse pilar, da esquerda para a direita e de cima para baixo, ele vai ser o P1. Então, se é da esquerda para a direita, de cima para baixo, nós temos P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 e P9. Nessa ordem, tá bom? Então, olha só, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, tá? Nós temos aqui embaixo as informações de tamanho. Essa informação aqui está com barra, mas pode ser também 25 por 60, utilizando o X, tá? Utilizando o X, aqui está com barra. 25 por 60, 25 por 60, 25 por 60. E aqui do lado tem a quantidade de toneladas que o pilar suporta. Esse pilar aqui, no caso, ele está suportando, que ele está suportando, tá? Nesse caso aqui, ele está suportando 15 toneladas, o daqui está suportando 32, o do meio está suportando 70 toneladas, 31 toneladas, 34 toneladas, e assim vai, tá bom? Outro exemplo aí de modelo de detalhamento estrutural é um corte na estrutura. Olha aqui o que a gente tem do lado. Planta de forma. O desenho da execução de formas de um pavimento é composto por uma planta de estruturas que sustenta aquele pavimento. Isto é, o conjunto de pilares, vigas e lajes. Tá bom? Então, olha aqui. Aqui a gente está representando um corte esquemático do nosso pilar, ou da nossa estrutura. Aqui em cima nós temos os reservatórios, as casas de máquinas, de barramentos, os pavimentos e o pavimento térreo. Embaixo, abaixo da nossa linha do nível 0, nós temos a nossa fundação, nossa infraestrutura. Tá bom? Aí vocês podem dar uma pausa se quiser e ver direitinho cada pavimento, todas as descrições que foram colocadas aqui, para vocês terem. Se quiser anotar também, eu sempre aconselho, tá bom?